O cancro gástrico é uma causa relevante de morbilidade e mortalidade em Portugal, mas há estratégias para a prevenção e detecção precoce. A Liga Portuguesa contra o Cancro alerta para a importância do rastreio populacional. Hoje o nosso convidado é o gastroenterologista Ricardo Veloso. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Portugal está no bom caminho a este nível no rastreio populacional? Nem por isso. E nós estamos habituados a falar do rastreio do cancro coloretal. Acho que as pessoas já adquiriram isso no seu léxico, apesar de ainda estarmos muito longe mesmo de algo tão fundamental que é o cancro mais vezes diagnosticado. Em Portugal, no cancro coloretal estamos mal, então no cancro gástrico estamos especialmente mal. O cancro gástrico tem tido uma evolução interessante mesmo. Portugal passou de um país que era de elevadíssima incidência para um país que neste momento, na grande maioria do país, é de incidência intermédia, mas que temos zonas do país, como por exemplo o Norte, como Porto, Braga e Viana do Castelo, que temos incidências exatamente iguais às incidências no mundo onde há maior incidência. Por isso é algo que temos de ter em atenção. E a União Europeia, já desde 2019 e 2021, financiou e está a financiar imensos projetos exatamente para a implementação de vários rastreios, nomeadamente, por exemplo, do cancro do pulmão, que já está numa fase um pouco mais avançada, mas também do cancro gástrico. E isto é especialmente importante. Claro que nós não vamos fazer rastreios por fazer rastreios, não vale a pena fazer rastreios se forem cancros muito raros. Em Portugal não é bem assim, temos um cancro que é o quinto cancro mais diagnosticado a nível nacional. Mais do que isso, apesar de ser o quinto cancro mais diagnosticado, é o terceiro a nível de mortalidade. E temos realmente zonas do país, especialmente o norte do país, em que temos elevadíssimas incidências e que aí especialmente temos que pensar efetivamente o que é que nós podemos fazer em termos de detecção precoce. Isto porque o cancro gástrico, como é panágio dos cancros digestivos, não dá qualquer tipo de sintomas até estadios avançados da doença, e nos cancros digestivos nós temos algo ímpar e quase impossível de conseguir nos outros cancros, que é que conseguimos não apenas diagnosticar precocemente, mas conseguimos mesmo preveni-lo removendo as lesões pré-malignas. Então o que é que pode ser melhorado? Rastreio numa idade inferior àquela que é neste momento a prática? Há uns anos atrás um dos nossos ministros da Saúde falou efetivamente do cancro gástrico. Queríamos começar. Como infelizmente muitos destes projetos ficam um pouco na gaveta, esperamos que assim não seja, que isto seja implementado. E efetivamente há uma coisa importante no cancro coloretal, é importante começarmos um caminho para começar nos 45 anos. Houve um estudo muito interessante do ano passado por investigadores portugueses do IPO, nomeadamente o professor Diogo Libânio, que é uma pessoa e o professor Mário Diniz Ribeiro, que são pessoas importantíssimas a nível mundial do cancro gástrico, que fizeram um estudo de custo-eficácia. O que é que isto quer dizer? Vamos perceber se efetivamente na nossa população há custo-eficácia, ou seja, se é eficaz. E também não vamos defraudar o erário público, naturalmente, a fazer endoscopias digestivas altas para perceber se conseguimos efetivamente reduzir a incidência e diagnosticar precocemente. E a conclusão foi que sim, especialmente num contexto muito próprio, que é na altura quando as pessoas fazem o rastreio do cancro coloretal, ou seja, uma colonoscopia de rastreio, façam também uma endoscopia digestiva alta. Repare que em Portugal estamos a falar de um país que deve ser dos preços mais baratos da União Europeia a nível de endoscopia digestiva alta. Estamos a dizer que o Estado paga 44 euros por uma endoscopia digestiva alta, que é um exame tecnicamente complexo e que, a ser bem feito, demora bastante tempo e que há um grau de expertise que é necessário para conseguirmos ver este tipo de lesões pequenas. Ou seja, é um exame barato para, provavelmente, pouparmos muitas mortes. Morrem cerca de 2.600 pessoas em Portugal por ano por causa do cancro gástrico. E nesse estudo provou-se que pelo menos 1.000 casos de morte podiam ser evitados em Portugal, exatamente se conseguíssemos aliar ao rastreio do cancro coloretal, que também é muito importante que as pessoas adiram mais e que percebam que a colonoscopia salva vidas e remove a probabilidade de cancro tirando os pólipos, mas que juntem a isso. Claro que também a comunidade médica neste sentido pode ter alguma importância, mesmo os colegas de médicos de família. A grande maioria deles já faz isso, ou muitos fazem isso, que é quando vão fazer a colonoscopia de rastreio, fazem também uma endoscopia, mesmo na ausência de sintomas. Isto é algo fundamental. As pessoas dizem, bem, mas eu não sinto nada, porque é que eu vou fazer este exame? Pois exatamente por causa do que eu disse. O cancro gástrico e o cancro coloretal apenas dão sintomas muito tardiamente, quando as nossas opções terapêuticas já são limitadas. Se nós o conseguimos prevenir, acho que é esse o caminho que nós temos que fazer. A Liga Portuguesa contra o Cancro e o Núcleo Regional da Norte estamos empenhados não apenas em ajudar o doente oncológico, mas muito mais do que isso, prevenir o cancro.
Neste momento, então, os utentes vão por iniciativa própria fazer o rastreio, não são chamados quando adquirem a idade que está definida para fazer o rastreio? Nós, infelizmente, num país que é tão pequeno e tão grande numas coisas, temos uma disparidade enorme a nível nacional, especialmente no cancro coloretal. Temos que há, efetivamente, um rastreio de base populacional na parte norte do país, em que realmente as pessoas, quando atingem uma certa idade, recebem um kit em casa para fazer a pesquisa de sangue oculto. Se positivo, são chamados para fazer a colonoscopia. Mas temos que a adesão a este projeto é cerca de 30% na área norte do país e é inexistente nas outras áreas do país ou existente apenas em focos do país. Ou seja, há aqui um trabalho importantíssimo de fazermos no sentido de conseguirmos prevenir as doenças oncológicas, especialmente as doenças do tubo digestivo, que, como disse, são apenas não apenas diagnosticáveis precocemente, o que já é bom, porque aumenta muito a sobrevida e as hipóteses terapêuticas, mas sim preveníveis. Ou seja, conseguimos remover as lesões antes de elas serem efetivamente cancros e impedir a sua progressão para cancro. Por isso, é uma coisa, isto depende naturalmente de vontade política, depende de algum dinheiro disponibilizado. É preciso perceber que gastar um pouco hoje é para poupar muito daqui a 10 anos e mais do que isso, mais do que poupar dinheiro daqui a 10 anos, vamos poupar a saúde dos portugueses e isso para mim acho que é o fundamental. Apesar dos sintomas serem tardios, é importante falar neles. Claro, a que sintomas devemos estar atentos? São sintomas por vezes muito frustros e cíclicos. O típico é a pessoa que sente algum desconforto gástrico, que é relativamente persistente, naturalmente com outro tipo de sintomas como vómitos persistentes, anemia por perda de ferro, um emagrecimento que não é explicado, perder sangue nas fezes ou então vomitar sangue. Isto são sempre sinais de alerta, naturalmente, que as pessoas têm que ter cuidado. Há um grupo muito específico de pessoas que têm que ter especial cuidado no cancro gástrico, que são as pessoas com história familiar, especialmente história familiar em primeiro grau, porque essas pessoas têm um risco acrescido de cerca de 10 vezes para terem cancro gástrico. Naturalmente, que há outra coisa que também que as pessoas já ouviram, que é aquela bactéria do estômago, que é o Helicobacter pylori. Essa bactéria é o principal fator de risco para cancro. Por isso, nem que seja por isso para fazer uma endoscopia, perceber se a pessoa tem, tratá-lo, estamos a prevenir não apenas o cancro nessa pessoa, mas a reduzir o pool de pessoas com a bactéria e a sua própria transmissão. Por isso vamos sempre ganhar. Não é amanhã, naturalmente, não é daqui a um ano, mas se calhar daqui a 10 ou 15 anos poderíamos ter uma alteração muito significativa de forma positiva na população portuguesa. Muito bem. Ricardo Veloso, muito obrigada por ter estado connosco no Bom Dia Portugal. Bom fim de semana. Igualmente.